agora que, pelo que se eu não me engano, ele já publicou aí o vídeo sobre cada um dos espadas, né? No caso, o analista, né? Que a gente já viu aqui ele falando sobre o, o mangá da. A one shot, no caso, da Mirai Sarutobi. Eu tava esperando ele terminar. Acho que agora, se eu não me engano, ele lançou todos os vídeos já dos espadas que tem em Bleach. A gente vai aproveitar, não de uma vez só, mas vamos reagir aos vídeos. Esse vídeo aqui do Kyoha, que é o mais subestimado, eu já assisti. Então, nesse aqui eu não vou ter muita surpresa. Mas nos outros, se eu não me engano, o que eu assisti só foi. Fora esse daqui, foi o do Stark e talvez o do Baragan, mas eu não lembro direito, eu teria que olhar. Mas de qualquer forma, a gente vai assistindo, vamos tentar assistir em ordem mais ou menos do que ele lançou, então bora lá. Eu fiz um mero teste nos shorts do canal ao falar que o Kyoha era superestimado, e para sustentar essa afirmação, eu soltei apenas um ou dois argumentos dos motivos pelo qual o espada número 4 é aclamado de ser superior aos 3 espadas de maior hierarquia. E sim, vocês conseguiram provar pra mim que eu estava certo sobre o quão superestimado esse personagem é. De todo modo, esse será um vídeo com minhas interpretações dos fatos demonstrados na série para saber o quão forte é o Kyoha de fato, e também para entender se ele merece ou não estar acima do ranking 4. Então, sintam-se livres para discordar. Se você fosse dizer, Hyper, eu acho que ele não merece, não. Eu acho que o Aizen sabia da quarta etapa dele, eu duvido que ele não sabia. Mas e você? Você acha que o Aizen não sabia mesmo? E se ele soubesse, aumentaria o rank dele? Ou tentar refutar os meus argumentos nos comentários. É exatamente esse o propósito do vídeo, afinal de contas. Eu também irei trazer muitos pontos que colaboram com a hipótese Meu de que mano o Kyoha pode Kyoha. sim ser superior a alguns dos espadas que estão acima em seu ranking. Então fiquem tranquilos, pois eu estarei sendo 100% honesto com vocês nesse vídeo, embora eu ache que muitos ainda não entendam os limites do poder do Kyoha e os motivos pelo qual ele parece tão poderoso, sendo que na verdade ele não é. Então, bora lá. Mas antes, se você curte Bleach e assuntos como esse, se inscreva no canal para batermos juntos os 20k. Meu, só ver os outros. O 2 absurdo, mano. Eva da Morte. Stark é o Stark. Stark é o Stark, E realmente. também para mostrar que vocês têm interesse em Bleach. E se você é novo por E aqui, 3 é aproveita para dar gostoso. uma olhadinha na aba de membros do canal. É o Lá você vai quesito, ter né, velho? acesso Não aos tem vídeos como. exclusivos e com lançamento antecipado. Tudo isso só pelo preço de um cafezinho, cara, além de me ajudar infinitamente. Também dá uma olhadinha no meu livro que está na descrição do vídeo se você tiver interesse. Pois bem, pegue um café e bora começar a refutar essa rapaziada fanboy do Itachi, quer dizer, do Kyoha. A segunda Itachi também, etapa. cara. O Kyoha foi o único espada a desenvolver uma segunda etapa após sua ressurreição, a chamada segunda etapa. É importante definir antes de mais nada que todo espada é capaz de adquirir uma segunda etapa se ele tiver treinamento suficiente para isso. Durante os É. estágios, seu Rei Ryoko ou Heiatsu aumenta consideravelmente, juntamente dos seus atributos Heiatsu, né? Que é a pressão espiritual, né? Tipo, a pressão que causa nos demais. Eu acho que o certo seria Heiatsu. de poder destrutivo. Não sabemos exatamente o quão mais forte o Kyoha ficou em termos específicos, mas podemos ver um aumento significativo no tamanho de suas explosões e em seus feitos de força e regeneração, sendo essa última sua melhor habilidade de acordo com o mesmo. E ainda sobre a regeneração dele, o Kyoha também é dito de não ter sacrificado sua regeneração em troca de poder, diferente dos outros espadas, o que o torna bem excêntrico, por assim dizer, ao escolher manter alguns traços Hollow em suas habilidades. Eu diria que foi até uma escolha um pouco duvidosa de manter a regeneração, já que ele não é tão forte assim, vista suas limitações. O Kyoha não é capaz de regenerar órgãos ao cérebro, assim ele ainda pode ser perfurado e morto como um adversário comum para danos internos. Tanto é que foi exatamente isso que matou ele na luta contra Ichigo. Se ele tivesse abdicado dessa regeneração, talvez uma prevenção seja melhor do que uma recuperação. Em segundo lugar, o Kyoha admite abertamente que não tem experiência e nem controle total sobre sua segunda etapa. Ele até poderia ser melhor se tivesse mais experiência nesse modo, e isso poderia sim elevar o seu ranking, mas isso também se aplica a tudo que eu falei referente aos outros espadas em terem tempo de treinamento para adquirirem uma segunda etapa. Então, se ele era inexperiente, é problema dele, e se os outros não têm a segunda etapa, também é problema deles. Em terceiro e último lugar, referente à sua segunda etapa ainda, é a questão de que Noitora tem o Riero mais resistente, enquanto Zomari possui o Sonido mais rápido. E isso é verdade, mas ao mesmo tempo não, pois esses dados se baseiam Era só lutar mais, mas quer esconder. Não é nem questão de lutar, né? Não precisa necessariamente lutar pra treinar. Mas essa questão que você falou é verdade. O fato dele querer esconder isso, né? É um dos pontos que
fudeu bastante ele nesse quesito. Venham apenas na forma base deles. Essa questão da velocidade é amplamente debatível, já que vemos a velocidade de Ulquiorra sendo aumentada drasticamente em sua segunda etapa, assim abrindo margem para dúvida se ele realmente superou Zomari. Tendo isso definido, vamos aos fatos. Sim, Ulquiorra é um espada poderoso e não deve ser subestimado, mas existem muitas Obviamente. falácias ditas pela comunidade no intuito de colocar ele acima do top 3. E a mais comum de todas é exaltar o seu poder destrutivo na luta contra Ichigo. Senhores, sejamos Ai, que bonito, cara. Isso, honestos. O primeiro ponto totalmente preto. a se considerar perante todo o poder destrutivo é que todos os ataques e explosões feitos por ele são dados no Hueco-Mundo, um lugar que por si só já potencializa as habilidades de Hollows. Quando comparamos o poder destrutivo de Ulquiorra bufado pelo ambiente do Hueco-Mundo com apenas um dos lobos do Stark, o qual não está no Hueco-Mundo, já somos capazes de ver a vasta diferença de poder. Novamente, preciso ressaltar que não sabemos o quanto a atmosfera do Hueco-Mundo potencializa os ataques de um Hollow. Contudo, é notório que seria uma diferença grande o suficiente, já que Uri conseguiu levantar esse detalhe, isso só de pisar no local. De todo modo, devemos levar em conta que todos os feitos da segunda etapa de Ulquiorra foram dentro desse cenário nada neutro e que pode mudar completamente a percepção da audiência acerca de seus feitos. Enquanto isso, todos os top 3 espadas estavam crus, sem Só pensar que o Ichigo tava sempre com energia. Tipo, não necessariamente sempre, né? Quando ele tinha certo desgaste, ele realmente perdia Heiatsu. Porque ele tava fazendo esse bagulho mais inconsciente do que consciente, nessa questão dele estar absorvendo a Areishi no ambiente. Mas ainda assim, é muito interessante esse fato, né? qualquer interferência do Hueco-Mundo e que são comparáveis às do Ulquiorra, a depender do que estivermos levantando. Então, mesmo o Ulquiorra bufado, ele ainda está passivo de comparação justa com os 3 outros que estão nerfados. Cara, se eu for falar de um bagulho que eu acho mais legal, assim, no Ichigo, da Bankai antiga dele, porque não sei se isso se mantém, mas provavelmente se mantém na nova, mas aí você não vai saber se isso for respondido no anime agora, porque o mangá não teve, mas é o fato da roupa dele mostrar a quantidade de Heiatsu que ele tem. Cara, esse é um dos bagulhos mais geniais em questão de, olha, o personagem tem X poder com base nisso aqui visual. Isso eu acho muito maneiro. Por exemplo, Baraga conseguiu tancar 2 vezes a bancada da Suifon, que é uma das maiores em potencial destrutivo bruto, e ele conseguiu sobreviver e continuar lutando sem muitos danos agravantes. Já Haribel Esse porra aí era um counter natural também, né, mano? Boneco chato. enfrentou um Capitão e 2 Vizard simultaneamente e não sofreu praticamente dano algum de todas as suas habilidades atingidas, sendo apenas derrotada pelo próprio Aizen. Obviamente existem motivos além do próprio mangá para o Kyo ser cotado como abaixo da Haribel, já que ela conseguiu enfrentar também o mais poderoso dos Hollows, Ikomi Kitodoi, ao lado da Neliel e Grimmjow na novel Can't Fear Your Own World, e isso por si só já é um feito e tanto. No mais, ela também é amplamente reconhecida por ser derrotada apenas pelos mais poderosos da obra de fato, como o Yohabaha e o próprio Aizen. Isso é verdade. O fato dela ter sido congelada e não ter sofrido danos visíveis é realmente um bagulho que é notável, né, cara? Não tenho o que falar. E é que nem ele falou. Cara, ela literalmente, as 2 vezes que ela perdeu foram para oponentes muito fortes. O Aizen tava acima de todo mundo ali, naquele momento. E o Yuha Barra é Yuha Barra, sabe? Tipo, o poder dele, o nível de poder dele é muito imensurável, vamos dizer assim. Ela só enfrenta gente grande. Agora, tendo estabelecido que o Kyo é de fato inferior. E, cara, o Stark, o maluco não querendo lutar, ele já tinha mais, aspas, potencial destrutivo do que o Kyoha querendo, sabe? O Stark é um bagulho que não tem como. Se algum maluco alguma vez falou, ah não, o Kyoha deveria ser o primeiro, mano, fumou O muita Stark, droga. tanto pela questão da destruição, velocidade, resistência. Ou ler o Bleach com a bunda, né? Tem esses casos aí também, que eu tinha um amigo que ele não queria ler o mangá, mas ele gostava do anime. Ele era um desses caras que defendia muito o Kyoha ser o primeiro espada e tal. Eu olhava aqui, tipo, mano, pô, vai ler o mangá, mas sei lá, você não quer ler o mangá, beleza, mas o anime já mostra que não também, sabe? Stark matava qualquer um na sua presença. Tem essa, né? O Stark, teoricamente, eu não sei se o Baragan também era, mas ele, vamos dizer que ele era o único Arrancar não artificial ali. Eu acho que se eu não me engano, a Halibel, o Baragan, eu acho que era também. O Kyoha, que ele se joga, né? Tem a história dele lá que ele se joga, acho que é numa novel. Ele se joga ali nos espinhos e quebra a própria máscara. Mas, tipo, os 4 ele não eram artificiais, mas o Stark, ele era muito superior. Ele sempre foi demonstrado muito superior. Eu quase cometi uma gafe aqui no que eu ia falar. Eu quase ia falar que ele era o único não artificial. Sorte que, né?
potência e o Stark perdendo apenas no quesito da regeneração, logicamente temos que levantar o fato de que nunca vimos o Stark lutando com motivação, ou pelo menos usando todas as cartas que possuía, já que ele poderia sim lançar seros ainda mais poderosos do que os usados por ele mesmo, como, sei lá, o Cero Oscuras. E não, o Cero Oscuras não é exclusivo do Ukiyoha, já que no mangá o próprio Yami também lança um Oscuras. Tudo que nos resta é tentar entender o quão alto o Ukiyoha supostamente pode chegar no ranking dos espadas. Isso, é claro, se formos levar em conta que Aizen não sabia de sua segunda etapa, o que nos leva à seguinte pergunta. E eu sei, o povo vai citar a fala do Ukiyoha relacionada a ele não ter contado ao Aizen sobre sua segunda etapa. Mas acreditar nisso pra mim é um absurdo. Toda a seleção do Aizen referente ao número dos espadas foi referente a quanto cada um teria de energia espiritual em sua forma base de acordo com o próprio Hogyoku. Não é à toa que Yami seria considerado zero, provavelmente se referindo ao crescimento infinito de energia quanto mais ira o mesmo acumulasse. Isso torna o Yami o mais poderoso espada? Não, mas tornaria ele aquele com mais energia espiritual. Tanto é que em sua forma base ele é considerado o 10º, e esse número apenas muda quando ele também muda de forma. E agora eu vou dar alguns argumentos para sustentar essa tese. O primeiro sendo a questão de que Aizen escolheu diretamente que Ichigo enfrentasse o Ukiyoha dentre todos os espadas. Isso pelo fator de que o Ukiyoha é um grande obstáculo a ser superado, e também um oponente que poderia enfrentar de frente o Vasto Lorde. Aizen também fala em alguns capítulos à frente que todas as lutas de Ichigo aconteceram exatamente como ele queria. Tudo estava acontecendo na palma de sua mão, dando-se a entender que sim, ele sabia que o Ukiyoha iria desenvolver eventualmente uma segunda etapa, e que seria um ótimo teste para o potencial de Ichigo. O Ukiyoha não ter mostrado não significa que Aizen não sabia. Já o segundo argumento, caso você não tenha sido convencido pelo primeiro, é a questão de que Ukiyoha e Yami andavam juntos como parceiros, e foram juntos para raptar a Orihime. Logo eles dois, que possuíam sim trunfos que poderiam escalar eles acima do ranking esperado. Nenhuma outra espada segue esse padrão, apenas esses dois, portanto é elementar presumir que essa dupla ser escalada dessa maneira foi feito propositalmente pelo fato do Aizen já saber do potencial evolutivo. Yami era um dos mais fracos, randomizado pelo Byakuya e o Kenpachi cansado. Cara, é foda porque é uma luta off-screen, velho. Então dá pra. Não dá pra ter, tipo, dizer, foi difícil ou não foi. A questão é, ambos saem machucados da luta. Não, eles não saem totalmente inteiros que nem eles estavam quando começaram, sabe? Do Ukiyoha. Agora vamos à tal fase mais esperada do vídeo. A falta de base comparativa dentro e fora do Lost. Mas a questão do Yami é que ele falou, os espadas eram numeradas em quantidade de Heiatsu. Não era em questão de nível de poder, de qual é o mais forte. Então, tipo, não adianta de nada o Yami ter uma quantidade de Heiatsu enorme e não saber usar, sabe? Então, não faria diferença. Notícia. Ele era tipo uma bomba atômica, quase. Eu acho que dá pra dizer isso. O veredito É oficial. uma arma que você joga ali, ela vai Ukiyoha tacar um ser tiro e destruir superior ou não tudo. a Haribel, né, ou até mesmo o Baragan. Pelo próprio databook podemos presumir que o nível de cada um flutuava bastante, sendo o da Haribel o de 1 capitão e 2 Vizards nível tenente, o do Baragan 2 capitães e 1 tenente, e o Stark 4 capitães, sendo 2 deles Vizards. Enquanto isso, o Ukiyoha é nível 1 Ichigo Vasto Lord incompleto. E isso ainda sem chegar aos pés Coitado, do cara. todos os outros espadas deram danos consideráveis a seus oponentes nas formas em que eles estavam. E sim, Ichigo estava Ai, cara, essa forma. Nossa, White com a máscara preta, roupinha. Ai. White é um personagem perfeito, e nem velho. perto do seu hollow completo como vemos durante o treinamento com Tenza Zangetsu. É muito fácil você presumir que ele chegaria e superaria Haribel, apenas se baseando na questão do tempo de tela e potencial elevado por ele estar nas notes e que já tinha a segunda etapa. De todo modo, sabemos que o número é um referencial para a questão energética dos espada, e ninguém duvida que os outros espadas inferiores possam. Por exemplo, Grindel conseguiu vencer o Kyoha e aprisioná-lo, logo o Grindel é mais forte que o Kyoha? Não, exatamente. Tipo, é um bagulho muito besta determinar algumas coisas de forma tão simplória. Principalmente Bleach. Bleach é muito difícil de você só olhar, tal personagem fez tal coisa, então, por essa coisa ser maior que tal coisa do outro personagem, tal personagem é mais forte. Cara, tem tanta coisa específica em Bleach, velho, que pode mudar um bagulho, sabe? Tão humilhando meu mano Kyoha? Calma, De alguma cara. forma, derrotar Respira, espadas Hyper. mesmos. Ninguém duvidaria que o Stark subjugasse Yami, ou como o ocorrido na luta em que Grimjow derrotou o Kyoha, o aprisionando no Carra Negacion. Em uma luta, tudo pode acontecer de fato, mas o principal fato é que se você ainda não deu like e se inscreveu no canal, você vai fazer xixi na cama essa noite. E isso é um fato completamente irrefutável. Beleza? E é isso! Senhores, espero que tenham gostado do vídeo. Cara, muito obrigado pelo vídeo. Os que eu vi depois desse, como eu falei, se eu não me engano, foi o do Baragan e o do Stark. O do Stark eu sei que eu vi inteiro, o do Baragan eu não lembro se eu vi inteiro.
Mas ele analisa muito, ele começa a analisar mais a questão do personagem em si. Porque aqui ele tá falando mais, tipo, porra, ele fez uma enquete pra falar sobre, aí a enquete meio que provou o que ele queria, ele veio argumentar em cima disso. Mas os próximos vídeos ele começa a ser muito melhor trabalhado na questão de ir mais a fundo no personagem. E é muito mais interessante até. Mas de qualquer forma, falem o que vocês acharam aí, deixem aí nos comentários. Lembrando, o vídeo original, primeiro link na descrição. Logo abaixo meu canal de jogos, minhas redes sociais e a live na Kik, comentário fixado. É isso, valeu, Chloe. Vejo vocês no próximo vídeo.